para dar mais explicações sobre este assunto, estamos recebendo aqui o Dr. Nélio Moraes, que é coordenador da Vigilância em Saúde de Fortaleza. Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Bom dia, Juliana, aos telespectadores também. É um prazer retornar aqui a essa casa. Dr. Nélio, por que essa preocupação em volta do sorotipo 3? Explica para quem está em casa o que é esse sorotipo 3 primeiro. Bom, a dengue ela tem 4 sorotipos. Você pode ser acometido da doença por 4 vezes na sua vida. O sorotipo 3, um desses sorotipos que circulou no Brasil no início dos anos 2000, incidindo aonde? Mais na região norte e na região centro-sul do país. E toda vez que um sorotipo ele chega como um sorotipo novo ou quando ele retorna após um período de latência, ele tem uma possibilidade muito maior de causar problemas epidêmicos, porque ele vai pegar uma população susceptível, muito elevada, e sobretudo para nós em Fortaleza e para o estado do Ceará, que nós não tivemos epidemias de dengue pelo sorotipo 3. Já tivemos do 1, do 2 e do 4. Então, o sinal de alerta ele está tocado para o ano 2024. E quais são as estratégias da prefeitura para não formar essa epidemia? Bom, o trabalho tem que ser com base no controle vetorial. Aquele trabalho que tem um agente de controle às endemias, adentrando aos imóveis, aos terrenos baldios, fazendo cortes de transmissão. Tá? Para que você elimine ao máximo os nossos criadouros e os nossos focos. Que lá está realmente a base de proliferação do vetor, do mosquito, do Aedes aegypti. Tá? Para que você possa entrar no cenário mais crítico da transmissão da doença, que a dengue é uma doença sazonal, e normalmente ela ocorre de janeiro a junho com mais intensidade, que você entre já nos primeiros meses do ano de uma maneira sustentada, calçada, que você realmente, com a Operação Inverno, que a Fortaleza exerce desde o ano de 2015, tá? Que vai normalmente de novembro do ano anterior até fevereiro do ano seguinte. São 4 meses intensos, porque quando a chuva cai, com a combinação climática, calor, umidade, há uma proliferação maior do vetor. Ele se reproduz mais. E mais vetor se reproduzindo, maior o índice de infestação. Maior o índice de infestação, a capacidade de transmissão também torna-se maior, e aí você tem uma elevação de casos num período que pode ser ou não epidêmico, dependendo desse limiar de número de casos que você possa vir ter. Então, esse investimento ele vem ocorrendo ao longo dos anos. Fortaleza está há 11 anos sem epidemias de dengue, no cenário mais crítico da vida nacional, que iniciou-se em 2013, com a primeira grande epidemia, com 1.300.000 casos, repetiu-se em 2015 e 2016, 2019, 2022 e agora em 2023 o Brasil já está com 1.300.000 casos de dengue. Enquanto Fortaleza tem apenas 2.300 casos. Então, isso é salutar. Agora, vencemos a guerra? Não. Dengue não se vence guerra. Dengue não se vence batalha. O ano 2022 nós vamos dar por encerrado no dia 30 de julho, quando o nosso prefeito, Sarto, vai realmente anunciar, possivelmente, eu creio que está tudo ok para que isso aconteça, que nós vencemos mais um ano na batalha contra a dengue. Não tivemos epidemia na cidade de Fortaleza. Essa confirmação dos 4 casos aqui no Brasil servem de alerta para nós aqui no Ceará? Sim, com toda certeza, porque a tendência disso é se disseminar pelo país. As pessoas se locomovem. Nós vamos ter um período de férias agora em Fortaleza, onde Fortaleza vai bater recorde de turismo no Brasil. Né? O número de voos ele praticamente triplicou, sem contar o transporte terrestre também. Então, possivelmente, pessoas infectadas podem chegar aqui. E você tem que ter um controle maior do vetor do Aedes aegypti para que você não tenha potencial de força de transmissão. Esse é um cenário. E como toda enfermidade, normalmente, quando ela adentra a um país, a um território, a tendência dela, com a sua capacidade de infecção, é justamente ela se multiplicar. Então, essa observação ela tem que ser feita com base na vigilância virológica. Pessoas suspeitas, diagnóstico, né, dessa pessoa e o isolamento viral, para ver se trata-se do sorotipo 3 ou se ainda permanece o sorotipo 1, que acontece conosco nesse momento, é o sorotipo predominante ainda na cidade de Fortaleza, ou o 2 ou 4. Mas se for o 3, o sinal de alerta ainda é maior. Então, essa base ela tem que ter o quê? Diagnóstico clínico nas unidades básicas de saúde, nossos médicos, nossas enfermeiras com competência, com profissionalismo,
sensibilizados. A coleta de material adequada no período certo desse paciente. E aí o LACEN, que é o nosso Laboratório Central de Saúde do Estado, não é, promover o quê? Promover esse isolamento viral. Para nós identificarmos se estamos com o sorotipo 2, agirmos imediatamente no território desse paciente, porque aqueles mosquitos já estão infectados com o sorotipo 2, disseminando para outras pessoas. Então, esse é um trabalho que tem que ter vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, em conjunto para que a gente possa realmente sustar riscos maiores de propagação. Então, o desafio é esse. Quais são os públicos mais vulneráveis que precisam ter aí uma maior atenção, né? Principalmente nos cuidados preventivos? Bom, a dengue é uma doença que ela atinge todas as faixas etárias. Tá? Há uma predominância maior do adulto jovem, da pessoa na área de produção da sua vida, vamos dizer assim, entre 15 e 19 até 50 anos de idade. Porém, pessoas idosas acometidas de dengue é um quadro extremamente reservado. Normalmente, pessoas idosas também têm suas comorbidades, têm uma diabetes, têm uma insuficiência renal, né, têm outros problemas que podem comprometer quando você tem uma doença infecciosa. Então, é um sinal de alerta. Crianças também. Você tem que ter, olha, Fortaleza, esse ano, 2.300 casos confirmados. Apenas um óbito. Esse óbito foi de uma criança de 12 anos. Você imagina você perder uma vida com 12 anos de idade, né, os pais dessa criança, né, os anos de vida perdidos sobre isso. Então, dengue é uma coisa muito grave, que ela tem que ser tratada assim. Né? Nós temos a expectativa de uma vacina, uma outra vacina que chega ao mercado, possivelmente, e que essa vacina consiga ser efetiva, que é um grande instrumento que você terá de controle para isso. Então, nossa expectativa, nossa esperança é que essa vacina venha realmente a produzir seus efeitos necessários. Enquanto isso não ocorrer, nós temos que fazer sempre o dever de casa, que é supervisão da sua casa, do seu imóvel, uma vez por semana apenas. Olhar para cima, ver as lajes, né? Ver justamente a caixa d'água, que é uma obrigação pela lei de Fortaleza do proprietário vedar a sua caixa d'água, ver os tambores, potes, tanques, ralos em desusos, vasos sanitários em desusos, materiais que a gente tem costume, o brasileiro, o nordestino, de acumular material no quintal da casa. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Estão lá os ovos impregnados na parede interna desse recipiente, esperando só a chuva cair. Quando a chuva cai, esses ovos eclodem, transformam-se, lava a pulpa, depois um inseto, né, que já começa a fazer repasto sanguíneo e já começa a força de transmissão dele. Então, é eliminar esses materiais, ou colocá-los de forma adequada. Então, esse dever de casa feito uma vez por semana, não demora 15, 20 minutos, tá? Você resolve o problema da sua família e dos seus vizinhos. E nós, pelo nosso lado, pela Prefeitura Municipal, município, no Brasil, órgão executor, coordenador executor da saúde, né, fazemos também a nossa parte. As visitas sistemáticas dos agentes de controle de endemias às suas residências, a educação em saúde e mobilização popular, que nós realizamos algo em torno de 50 mil eventos ao ano na cidade de Fortaleza. Isso entre gincanas, blitz, palestras, né, um mundo de artefatos, vamos dizer assim, que nós usamos para envolver e sensibilizar a nossa população. E a intersetorialidade. Fortaleza tem um comitê intersetorial implantado na crise que nós tivemos da chikungunya de 2017. Com 2 anos depois, esse comitê recebeu o quê? Premiação nacional no Congresso Conasems. O interesse foi tanto do nosso comitê em Fortaleza que eles montaram uma equipe de vídeo para ver a cidade, produzir um vídeo sobre o nosso comitê e difundir esse vídeo no Brasil. Olha o exemplo de Fortaleza. Então, são cenários como esse que nós temos que manter para vencermos o ano 2024, que se na realidade o sorotipo 2 ele chegar com força, né, de processo de transmissão, o problema será muito maior. Será um ano muito difícil para nós todos trabalharmos. Doutor Nélio, vamos falar agora um pouquinho dos sintomas. De acordo com o sorotipo, os sintomas são diferentes ou não? Só dá para saber com exames laboratoriais? Não. Os sinais clínicos, os sintomas de um paciente, ele é uma coisa muito específica, dependendo da situação de imunidade desse paciente. Primeira questão, se você já teve dengue, e normalmente nós já fomos infectados, mesmo aqueles que dizem, eu nunca tive dengue na minha vida, mas se você fizer um exame, pegar uma proteína como a IgG, você vai identificar, ela já foi infectada. Ela só não fez desenvolver a doença, a clínica. Ou teve uma clínica muito leve, que pensou que era um resfriado e passou despercebido do processo. Então, se você tem dengue por uma segunda vez ou terceira vez,
a sua tendência é ter um quadro mais grave, por reações imunológicas já predispostas nesse paciente. Se você tem pela primeira vez, vai depender muito da tua resposta imunológica individualizada também. Você pode ter um quadro leve, tipo uma dengue clássica, pode ter dengue com sinais de alarme ou dengue grave, que você tem que ser internado, às vezes você tem que ir até para uma UTI, tá? Para poder responder. Agora, dengue, basicamente, 80% dos quadros, eles tendem a ser leves, desde que também o paciente tenha repouso e hidratação. Porque a chave do sucesso da dengue chama-se hidratação desse paciente. E o acompanhamento e avaliação médica. Não fazer autoclínica, automedicação dentro de casa. Ir a uma unidade de saúde para um médico avaliar, encaminhar exames complementares, ver a questão das plaquetas, do hematócrito, que é um monitoramento importantíssimo para você manejar o paciente da dengue, tá? E, se for o caso, internar o paciente. Na maioria das vezes não é preciso internamento. Tá? Um atendimento ambulatorial, uma soroterapia, depois a ida para casa, o repouso. Caso o quadro se agrave, você retorna à unidade de saúde. Mas, na realidade, não existe uma especificidade de um determinado sorotipo. O 2 teve muito essa questão na época que ele formou as epidemias no Brasil, de que ele teria uma agressividade maior. Houve essa tendência no sorotipo 2. Com relação ao 3, nós não temos essa referência ainda. Mas qualquer quadro de dengue ele tem que ser extremamente valorizado. Eu, por exemplo, doutor, tive dengue 3 vezes já. Então, acho que eu estou um pouco mais protegida. O senhor também já teve? Sim, eu tive dengue 3 vezes, né? Eu já tive dengue no final da década de 80, quando a dengue foi reintroduzida ao Brasil e ao Ceará também, né? Tive dengue do sorotipo 3 na cidade do Recife, de férias. Você imagina, você é uma pessoa de férias, curtindo ali Porto de Galinha, não sei o que, Recife e tudo mais, e adquiriu uma dengue, tá? Então, eu estou imunizado contra o 3, tá? E tive agora, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, tive dengue pelo sorotipo 2, tá? Então, resultado, eu só não tive sorotipo 4 até agora, né? E estou vivo aqui, não é fácil ter dengue 3 vezes e permanecer aqui falando com vocês assim, mas Deus abençoou com toda certeza. Então, na realidade é essa. Se você não teve o sorotipo 2 e ele circular e você foi infectado, as suas chances de você ser acometida, transformar essa infecção numa clínica, né, poderá ser uma clínica mais grave ou não, são enormes em relação a tudo isso. Então, vamos nos proteger. Começar pela nossa casa. Com certeza. Doutor, vou deixar espaço aqui para as suas considerações finais, agradecer a sua presença, conscientizar cada vez mais a população desse nosso papel, de sermos os primeiros a evitar que essa doença se espalhe. Tá, com toda certeza, né? Nós já tivemos uma reunião no Ministério da Saúde, da Secretaria de Vigilância e Saúde e Ambiente agora a Secretaria de Vigilância e Saúde acrescentou o ar do ambiente, e essas doenças são doenças ambientais. Eu sempre reforço e digo, quem primeiro adoece é o ambiente. Está aí, Covid, a questão influenza e tantos outros processos patológicos, né, danosos sanitariamente para a nossa população. E a dengue, como a leptospirose, são doenças extremamente vinculadas ao meio ambiente, ao saneamento, etc. Tá? Então, é preciso reforçar a questão educacional. Tá? Nós temos em Fortaleza hoje praticamente 600 estabelecimentos educacionais, 250 mil alunos, mais de 13 mil professores. Então, não há capilaridade melhor do que essa. E nós trabalhamos muito bem isso com a Secretaria Municipal de Educação, com a secretária Dalila Saldanha, dentre outros, tá? Para fortalecer esse processo. Com a Secretaria de Conservação e Serviço Público, a questão da limpeza da cidade, a coleta de pneus inservíveis, toneladas nós tiramos todos os anos com a Secretaria de Conservação e Serviço Público, com a GEFIS, as fiscalizações dos estabelecimentos comerciais, essa parceria que a gente tem, porque a saúde por si só, ela não tem capacidade de responder adequadamente. Ela é interdependente e nessa interdependência, sobretudo você, dono de casa. Eu agradeço a todos que colaboraram até hoje. 11 anos sem epidemia de dengue, no pior cenário da vida nacional. Mas tem um segmento da população que ainda é resistente, que ainda você identifica um foco na casa desse cidadão e quando você retorna lá 60 dias, você volta a ter foco. Então, essas pessoas nós temos que trabalhar mais, essas pessoas também têm que ser trabalhadas em si da sua responsabilização social e sanitária. E é isso que a gente pede. E a maioria dos focos, 80%, estão na casa das pessoas. Normalmente, reservatórios de água, tanque, tambor e pote. Então, nós precisamos cuidar, ter esse alerta especial para que a gente possa continuar vencendo, né, a questão da dengue, porque ainda é a enfermidade de maior magnitude no mundo, países tropicais e subtropicais. Haja visto o Brasil hoje,
você vê Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com problemas gravíssimos de dengue. Há 20 anos eles não tinham nenhum vetor para transmitir. Para você ver a força de dispersão desse vetor, como ele é colonizador, como ele é antropofílico, adora um sangue humano, os riscos são iminentes. Então nós temos que agir em conjunto para que todos possamos vencer e superarmos todas essas etapas de desafios que a gente tem e a nossa responsabilização da saúde. O secretário Galeno, ele já tem essa experiência, inclusive o secretário Galeno, ele participou da luta contra o sorotipo 3. Foi na época da gestão dele ainda, do prefeito Juraci Magalhães, nos anos 2001, 2002, 2003, eu estava como coordenador do Estado e nós fizemos um grande trabalho e vencemos essa etapa. Então ele está mais uma vez sendo desafiado aí em relação ao sorotipo 3. Muito obrigada pelas informações. O Papo Saúde de hoje fica por aqui.